O título ficou super comprido, mas significa o seguinte: nós temos experimentado uma oportunidade muito grande no Brasil, porque as rodovias, elas são, na minha opinião, a cidade inteligente que deu certo. Como a gente trabalha muito com esse tipo de operação em automação, experimenta parar o carro numa rodovia, pelo menos aqui em São Paulo, alguma que está sob concessão. Se você para verificar alguma coisa, em menos de 1 minuto parou alguém para ver o que está acontecendo. E tudo é muito assistido, monitorado, é muito bom. Tem disponibilidade de sinal, e elas são as artérias para tudo aquilo que a gente enxerga de possibilidades para cidades inteligentes e muito além. Manufatura 4.0, e tem uma conexão direta, como a gente vai discutir rapidamente aqui. A gente estava desenvolvendo sempre projetos de automação, como esses, de indústria 4.0, onde desenvolvemos AGVs e robôs. Participamos diretamente em ajudar o governo do Estado e o governo brasileiro em criar os sistemas de pedágio que hoje existem no Brasil. Não só a parte sistêmica, que rodam na Agência de Transportes, a Artesp, como da NTT, assim como os dispositivos semicondutores, foram os primeiros do mundo a utilizar a criptografia avançada, que foi referência. O Von Braun, Brasil, escreveu mais de 70% da norma internacional para esse tipo de dispositivo, que se expande para qualquer coisa. E esse sistema que dá para ver aqui, por exemplo, na rodovia Santos Dumont, ele economizou pelo menos uma ordem de grandeza em relação à compra direta que o governo faria, pelo fato de a gente estimular mais de 35 empresas para participarem dos bids de oferta de soluções para a instalação dessa estrutura no Brasil. O Brasil vai se tornar, em menos de 5 anos, a segunda maior malha rodoviária do mundo. Isso é enorme. E ele não é só pensado para cobrança. Ele é uma infovia de qualquer informação, e tudo passa pela rodovia. Então, o Brasil sempre foi e vai continuar sendo pioneiro nessa área. Todo mundo já utilizou o sistema de pedágio automático. Quando a gente entrou no sistema, ele tinha uma utilização da faixa automática de 12% a 15%. Hoje ele tem, em São Paulo, mais de 70% de ocupação. E isso está trazendo a possibilidade do free flow, que é tirar toda essa praça daí e fazer tudo automático. Mas todo mundo pensa no chip de IoT, que todo mundo vê lá na etiqueta do Sem Parar, da Veloy. Aquele do Sem Parar é um chip do Von Braun. Ele continua sendo, segundo as organizações europeias, 5 a 6 vezes mais rápido que o melhor chip do mundo na área. E substituir tudo isso, num primeiro momento, fazendo essa pista automática com etiqueta, nós vimos que o sistema europeu, que estava instalado no Brasil, ele tinha estacionado numa faixa de 3,5 milhões só de usuários, por mais de 10 anos. Quando a etiqueta entrou, e o sistema que permite mais operadores, nós vimos um salto em 18 meses de triplicar a demanda pela solução. Ou seja, foi uma ação não só do ponto de vista de hardware, de trazer um semicondutor de IoT, mas também de criar uma oportunidade de integração em nuvem e criar mais provedores de serviços e integração de sistemas. E agora o Brasil, todas as concessões estão saindo com uma oportunidade de fazer o free flow. E o free flow começou a estacionar já num patamar, mesmo onde ele é implementado aqui no Brasil. Porque a jornada dos clientes é muito mais complexa simplesmente pagar pedágio. Começa não só com os clientes, mas também com os produtos que são fabricados ali, desde lá da operação 4.0, passa pela rodovia, paga algum lanche no McDonald's, abastece, vai para o shopping, depois tem um canal de retorno, logística reversa, crédito carbono, é muito mais complexo, porém tudo passa pela rodovia. Com isso, nós começamos a ser chamados para fazer projetos fora do Brasil. Esse é um projeto encomendado por uma empresa japonesa. A gente fez primeiro nos Estados Unidos, no sistema de Mobility as a Service, que captura todas as informações reais de veículos, então põe na nuvem. A plataforma que vocês estão comprando de carros novos vão vir com mais de 12 câmeras, telemetria completa.
Entre 6 projetos no mundo, nós fizemos o que é mais econômico por bit transitado em nuvem. Eles pediram que fosse no AWS. Não é, na minha opinião, o melhor sistema de se fazer. O Brasil tem outras opções mais avançadas já em operação, mas foi feito assim. E ele é uma realidade mais viável no Brasil do que qualquer outro país que eu tenha visitado ao aplicar esses sistemas. Por quê? Quando a gente foi implementar, a primeira vez foi em Seattle e Detroit. Aí eu perguntei, qual que é a base de veículos que nós vamos testar? Falei, olha, tem algum... Eu estou falando de a maior, talvez, montadora do mundo. Falei, olha, tem um carro na garagem. Poxa, no Brasil nós temos para testar pelo menos 50 mil carros. Já. Mas a gente não percebe essas oportunidades. E a gente, então, pensou dessas experiências de criar um modelo que já está operacional, que a gente batizou como Semiconductor as a Service, para pensar em IoT. E o que é isso? Existem muitos tipos de gateways de diferentes sistemas que atendem diferentes plataformas tecnológicas. Então, se a gente pensa, por exemplo, lá na indústria 4.0, eu tenho um conjunto de soluções. Depois, entra num veículo que vai passar numa rodovia. Depois eu faço no centro de distribuição, vai para o varejo, e aí tem o cliente. Tem um conjunto de chips e gateways totalmente diferentes e nem sempre interligados. Cada um tem um twin digital. Então, eu, fazendo aqui resumido, em vez de fazer vários, né, todos eles estão falando com twins digitais, que necessariamente não estão conversando entre eles. Para a indústria se usa muito do SAP, aquelas outras plataformas, custa mais caro implementar do que fazer, né? Mas o governo brasileiro se adiantou, anos atrás, e fez uma série de encomendas ao Von Braun para desenvolver um sistema de integração que pudesse absorver as informações não só no nível dos twins digitais, mas também de todos os semicondutores que fossem comissionados para aplicação embaixo de cada rede. Esse sistema foi desenvolvido, foi pilotado com várias empresas, fizemos com DHL, fizemos em vários estados, rodamos com milhões de transações, e ele foi aprovado recentemente pelo FINEP e pelo MCTI para entrar em operação. E o que significa? Significa que qualquer dado que é gerado em qualquer tipo de rede, ele já está disponível dentro de uma abstração, que inclui fazer um label de blockchain, identidade única, muito parecido e totalmente compatível com aqueles sistemas pregressos que nós fizemos de pedágio, ou seja, em mais de 3,5 bilhões de transações que nós já gerenciamos para o governo do Estado, nunca teve uma fraude. Pode ser feito até, vocês podem testar, eu já fiz isso num Jaguar, a 240 km por hora, você consegue ler esse chip com alta segurança. Você já testou, né? Eu percebi um sorriso. É que é divertido, é? Tudo isso, quando sobe com esses labels marcados de segurança e de blockchain, eles passam automaticamente a ser consumidos por vários tipos de serviços. Aqui está simplificado, público e privado. Mas isso já é operacional, já existe para pedágio e já está operacional também em indústria 4.0. Todos no modelo de serviço. Quando a gente pensa em Brasil, em indústria de semicondutores, não faz sentido para nós falar que vai vender a área de semicondutor fabricada. Isso é muito difícil. É até desleal. E é um esforço natural, você fala, vou também vender semicondutores, vou desenvolver, vou fabricar, mas a gente é esmagado pelos outros, naturalmente. Quando a gente coloca com essas camadas de serviço e valor agregado, a discussão muda completamente. Porque hoje nós podemos, eu digo, todos nós, o Von Braun e os seus parceiros, eles põem o semicondutor que eles escolherem, não aqueles que eles mandam. Então, mesmo que a gente faça integração com nível 180, até mais nanômetros, ele vai ter um serviço que aquele valor agregado absorve. E nós não precisamos exagerar aqui na compra, no custo de equipamentos que desenvolveriam uma indústria no Brasil de semicondutores para competir com a China. Então, imagina assim, que a gente pudesse, com peças e componentes que saem de fábrica, aplicar chips diretamente na manufatura para que eles possam acompanhar o processo de manufatura 4.0,
a parte de montagem, integração, transporte, pedágio, armazenagem, distribuição, venda, pós-venda, varejo, cadeia de radia reversa. Isso é um sonho que já é realidade. Nós estamos fazendo isso já em operação, que depois, uma vez fabricado o produto, ele entra numa rede de equipamentos existentes, de gateways que estão sendo integrados, antes de cadeias ou redes que eram disjuntas, passam a estar falando a mesma linguagem, numa camada de abstração. E lá na ponta serve, inclusive, para o pós-venda e o varejo. Isso foi feito porque nós pensamos de duas maneiras. Existem dois tipos de dispositivos, os físicos e os virtuais. Os físicos são aqueles que a gente insere diretamente no produto. Nós estamos fazendo isso hoje para a Nestlé, estamos fazendo para a indústria automotiva, e eles estão comprando o chip como serviço. Assim como nós estamos inserindo em dispositivos que já existem ao longo desse caminho aqui, que podem ganhar um tag virtual. Ou seja, eu comissiono o equipamento que já está na rua. Eu não preciso de colocar uma nova tecnologia, nenhum paradigma novo. Eu comissiono ele para trabalhar para mim. E quando a gente fez isso, a gente usou o mesmo nível de protocolo, criptografia e comunicação, que já funcionava para aqueles casos que deram certo em pedágio e indústria 4.0. E a gente fez um teste com a Artesp, aqui no estado de São Paulo. A gente falou assim, olha, eu estou passando um veículo que tem uma identificação, que não é mais o tag, e tem outros veículos que têm o tag. Eu quero que você olhe o dado, a capivara do dado, e me diga qual que é o tag e qual que não é, em termos de segurança, em termos de velocidade e eficiência. Não consigo distinguir, eles disseram. Eu falei, então você tem que aceitar qualquer outra plataforma que passe por aqui. Eu posso comissionar veículos, tablets, smartwatches, notebooks, tudo para operar dentro da rodovia. E nós não nos limitamos mais a RFID, nós estamos falando de Bluetooth, cartão, 5G, qualquer outra coisa. Isso entra em operação agora dia 21 de setembro, para expandir essa ideia. Hoje nós temos mais de 15 empresas, todas líderes de mercado, estou falando das principais montadoras, aquelas que trabalham em farma e também outras que trabalham no setor que provém serviço de logística e transporte. A CCR é parceira, a Becolinas está entrando no Autoban e está crescendo bastante a rede. Lá na indústria 4.0, a gente pega situações assim, olha, esse é o produzido em azul e o expedido está em vermelho. Ela falou, olha, eu vou vender um modelo de serviço para você, mas que semicondutor quer falar? O problema é meu. Eu vou colocar um semicondutor que vai dar essa resposta. Vou colocar na peça, você vai ver sentir o impacto aqui do ganho. Em um mês de aplicação, a gente equalizou. Isso aqui levou a uma economia direta na primeira empresa que nós colocamos de 45 milhões de reais. A falta de investimento que ele deixa de fazer investimento na sequência, que levou mais 50, em menos de um ano. Óbvio que tem muita margem para a gente operar com o serviço. E o semicondutor escolheu eu. Começa a ser pago já na indústria 4.0. E a gente domina completamente o sistema de fabricação. A única coisa que a gente não faz é a própria fabricação do chip que a gente desenha. E a gente empacota coisas lá na China. Não só nesse formato aqui, mas também fazemos em outros e também fazemos no Brasil. Com a pandemia ficou engraçado, porque é aquele negócio, você tem que brigar com as pessoas por espaço de fábrica e oportunidades. Hoje, em contrato, a gente tem mais de 44% das rodovias em estrutura, já instalando equipamentos nesse modelo. E quando a gente ia fazer qualquer booking de empresa, de foundry, falou, olha, eu posso atender em 2025, porque a gente tem volume de milhões e eles têm um volume de bilhões para atender. Então, a gente fez um acordo, onde a gente faz melhoria para todos os clientes da Foundry, em o processo, a gente fez 6 Sigma para eles lá. Então, quando a gente liga e fala, olha, eu preciso fazer um pedido, eles atendem na hora. Senão é impossível o Brasil ainda disputar volume em Foundry, o espaço de abertura, né, de disponibilidade de fábrica. Do outro lado, tem que ter um sistema de blockchain muito flexível. Então, a gente, comparativamente com aqueles sistemas que existem no mercado, que exige muito do TI da empresa, a gente colocou totalmente de forma virtual a entrada das empresas para que elas pudessem comissionar tanto tags físicos quanto virtuais dentro dos processos de operações delas. Isso aí é um número de... é uma foto dos clientes que a gente tem operando em modelo virtual e físico.
Esse aqui é a cidade de São Paulo, só não dá para ver porque está inteirinha coberta, com os nossos gateways comissionados. Esse aqui é a região que sai de Guarulhos, essa é a Dutra, vai até o Rio de Janeiro, toda coberta, aqui é a região de Campinas, né? O que significa isso? Eu não precisei instalar nenhuma antena. Eu comissionei equipamentos que já existiam dentro da cidade. Então, quando circular uma peça que sai lá da fábrica, por essa rede de captura, eu já estou recebendo aqui em cima, coloco no marketplace como blockchain e eu posso oferecer para o mundo inteiro esse dado. Tudo no modelo de serviço. Ninguém está falando de semicondutor mais. E nós escolhemos a semicondutor que nós desejamos. Esse aqui é um vídeo, não sei, ele tem um minutinho, é só, não sei se tem um link aí. Sabe quanto custa um portal de free flow para trocar uma praça de pedágio? Aquele que tem ali, por exemplo, na Santos Dumont, a gente montou aquele portal, tem 10 ali, a gente montou. Ele custa 3,5 milhões de dólares cada 3 faixas. Aquele lá custou 100 mil reais, no modelo de a gente fatiar e dividir para 35 fornecedores. Mas é pesado fazer. Para vocês terem uma ideia, é impossível hoje fazer free flow no Brasil com aquele modelo de RFID, para fazer por trecho percorrido. É muito caro. Só 9% dos usuários da Dutra pagam efetivamente pelo uso da rodovia. Não é possível cobrar mais deles para criar infraestrutura. Com aquela rede que a gente comissionou, a gente já está operando Free Flow sem ter instalado um único portal na Dutra. Hoje a Dutra é o nosso laboratório, expandimos para B Colinas, nós temos mais de 500 quilômetros já de cidade IoT inteligente, lê qualquer tipo de coisa que passar na Dutra. Já faz 18 meses que está operando assim. Então, se sai de fábrica e passa dentro do caminhão, fora, o próprio caminhão, a pessoa, qualquer dado que ele está gerando, está subindo na nuvem. Não sei se vocês conseguiram o link aí. É bem rapidinho. É isso aí. Se eu não tiver som, não tem problema. Então, a gente fez uma série de tags virtuais, comissionando redes celulares e outros dispositivos que estão circulando na rodovia, que tem aquele mapa que eu mostrei lá, de cobertura. A gente fez no formato que a Artesp e a NTT entendem. Então, de repente, começou a pular um volume boçal de dados lá na base deles, sem ser com tag. Esse é um veículo circulando na Dutra, não tem nenhum portal onde ele está passando, mas ele está sendo capturado tanto por uma estrutura física que nós colocamos a cada 8 quilômetros, quanto por estrutura virtual. E também, dentro das cargas, os dispositivos que nós colocamos de IoT também estão sendo lidos pela mesma infraestrutura, tanto fixa quanto móvel. Aqui são os dados de carga e aqui de veículos. E você não está vendo nenhum portal aqui. Esse é um exemplo que a gente fez para a Pharma, onde a gente encapsula... aqui guarda em gaiolas, né, os produtos, fecha dentro da carga. Ele sai aqui, por exemplo, nesse exemplo de Guarulhos e vai até São Paulo, Rio de Janeiro, desculpa. Você vê que ele está fechado, está com chapa de metal lacrado num baú. E ele vai passar pela rodovia. Então, dá para ver aqui, pela rede fixa captura e pela rede móvel. Não tem nenhuma instalação nova e a gente conseguiu, então, combinar os dados e gerar o que a gente chama de free flow para o veículo, sem instalar nenhum portal, assim como rastreamento e captura de qualquer informação sem papel. Já estou operando, como eu disse, faz tempo. E ele agora é um laboratório vivo. Todas as empresas que têm qualquer tecnologia podem se integrar naquela nuvem que eu falei, que está disponível, a partir do dia 21. E temos essa cobertura aqui. Então, esse é o laboratório do Fombrão, para essas aplicações. A gente tem uma operação muito forte no Rio Grande do Sul, começou aqui, na verdade, expandimos depois para Mato Grosso. São Paulo é bem difícil de regulamentar, mas a gente conseguiu passar todos os estágios, e toda a costa brasileira. Então, os pilotos que começam dia 21, eles vão ter esse nível de cobertura para 5G, dependendo de onde tem disponível, ou o equipamento que circula ali, mas de RFID, Wi-Fi, Bluetooth e outras plataformas. LoRa é a última que a gente está ainda estudando para implementar. Estava falando com um colega ali para a gente até combinar.
A gente fez uma parceria com a DTSys, talvez muitos de vocês conheçam essa empresa. Qual que é o modelo? A gente está coletando esses dados dentro da LGPD. Não foi fácil passar por esse processo, porque essas empresas que estão participando de um jeito ou de outro, estou falando das maiores montadoras do mundo, estou falando do maior fabricante de alimento, farma, passa tudo na matriz. Aí tem leis europeias, leis americanas, como é que vai circular o dado. Vídeo streaming é mais difícil. Isso é muito difícil, porque hoje, com essa base que nós temos, a gente tem mais dados que a Tesla já, em imagem e vídeo. Só que para você usar, é um processo muito mais complicado. É muito complicado nos Estados Unidos e mais complicado aqui no Brasil. Tirando a imagem do cenário, a gente tem o resto de informações muito vasto. Então, a gente testou o seguinte: Bayer, você gostaria de saber o que acontece na rodovia Dutra entre 6 e 7 da noite, com cargas do tipo brinquedo? Sim, eu tenho interesse. Falei, ele vai estar no marketplace. Quanto você paga? Atrás a gente fala assim, olha, queremos semicondutor desse tipo, daquele outro, de outro. A diferença é da ordem de 100 vezes. Então, eu não estou preocupado de contar para ele que eu tenho semicondutor. Eu estou preocupado de saber quanto que ele paga pelo dado. Os nossos back-offices, então, já operaram mais de 3,5, estamos indo para 4 bilhões de transações com esse modelo, tanto para a indústria 4.0, quanto para operações fora, em rodovia e outros ambientes. Qual que é o cenário de maneira muito simplificada hoje? Você tem internet das coisas sendo trabalhado ali na indústria manufatura 4.0. Você tem um transportador que usa isca para carga roubada, rastreador. Não sei se vocês sabem, só 4% das cargas no Brasil estão seguradas, porque o risco é altíssimo. E é o país que tem o maior risco do mundo. Sabe qual que é o sobrecusto de um produto na prateleira do supermercado que a gente paga? Entre 35% e 70% por conta do risco de circulação. Aí depois ele vai para um centro de distribuição, ali no ambiente da cidade, para o varejo e o pós-venda. Cada um com uma solução separada. Qual que é a ideia e que está começando a operar já no modelo de serviço? É a mesma cadeia, nós fornecemos o semicondutor para o serviço que nós oferecemos. Ou ele é inserido no produto agora, nós estamos fazendo com os maiores fabricantes hoje de automotivo e alimento, né, e farma. Assim como a gente está comissionando dispositivos que já estão posicionados aqui. A rede está crescendo rápido, naquela costa que eu mostrei em várias plataformas, e nós estamos testando de colocar a concentração de comissionamento numa base que o MCTI depois vai decidir que é a instituição ligada ao governo ou governamental que possa gerir quem se comissiona na base. Porque eu não posso deixar que esse sistema dê automação ao crime. Né? Seria muito engraçado se acontecesse. Então, eu tenho que ter uma agência superior que diz, olha, essa empresa está requerindo entrar no sistema e enxergar dado. Então, eu posso avaliar a empresa e comissionar. Então, nós precisamos de um órgão lá em cima a decidir quem será. Qual que é o objetivo do estudo? Não é competir com a TSMC, não tem nada a ver com isso. É competir com o Google. Por quê? Já aconteceu comigo, isso me deixou bastante assim, desgostoso. Eu estava acompanhando um visitante para sair do Von Braun no estacionamento e falou, hoje é sexta-feira, eu vou tomar um vinho. De repente aparece no meu celular, ó, sugestão, se você passar em tal lugar, você vai tomar esse vinho, comprar esse que você gosta. Eu fiquei muito louco da vida com aquilo. Eu falei assim, não é possível que ele me dá de presente um Gmail e tira todo esse monte de informação para quem é produtor. Então, cada um é dono do seu dado. E nós implementamos o que o George Gilder falou, não é uma invenção minha. Ele falou, olha, a vida após o Google. Nós temos que, assim, se a gente for brigar com alguém, tem que ser com ele. Se tiver alguém do Google aqui, não é porque eu não gosto do Google, eu uso um monte de produto do Google. Só que, assim, funciona. Se você quiser ter valor, você tem que brigar com alguém que tenha valor. E não tem nada a ver com semicondutor, tem a ver com dado. Quem que somos? Nós somos donos do dado. Se você esperar mais um ano, o Google vai tomar conta das rodovias, não tem mais Sem Parar, não tem mais CCR, não tem mais ninguém, só tem ele. E nós estamos falando do Brasil. Como é que uma empresa estrangeira entra e faz essa festa aqui?
Se ainda existem empresas que dominam com 70%, 80% do mercado, são elas que têm que ser as donas do dado. E nós concedermos a ela o poder de comercializar o dado. O Google somos nós. Então, dia 21, estão todos convidados, a gente vai expandir essa rede do modo que eu mencionei. Tem o apoio de Sem Parar, da CCR, a AB Colinas, está entrando talvez também outras naquele eixo. Tem uma agenda que depois eu disponibilizo. Nós criamos spin-offs que atendem efetivamente ao modelo operacional, porque não adianta mais a gente fazer só pesquisa, você tem que ter empresas para assistir a operação. Então, a gente tem operações na Jeep, tem operações na Nestlé e outros lugares com essa parte da indústria 4.0, nós criamos uma empresa chamada Hashdata. Ela faz, entre outras coisas, o que eu chamo de Apponization. Eu pego uma peça plástica, coloco um semicondutor para começar lá na cadeia e começo a criar um monte de aplicação em cima. Se a Apple faz, por que a gente não pode fazer? Desculpa. Acabou? Não, deu uns 25 minutos. Tá bom. Nós criamos uma empresa para assessorar um novo produto Sem Parar, que substitui o tag. Se vocês forem usar, recomendo, porque a gente ganha junto, tá? Chama Sem Parar Pay. Nós não vendemos mais nem licenciamos tecnologia. Todo o pacote de solução Von Braun ele vai como parceria de sociedade, junto de parceiros globais. Nós não fazemos startups. A gente faz empresas que fazem parceria com empresas que pelo menos tenham 70% ou mais do mercado. O ano passado, o Sem Parar ganhou o primeiro lugar entre todas as categorias. A tecnologia Von Braun, não é deles. Nós substituímos esses sistemas hoje, que nós mesmos criamos por esse aqui, está em operação, como eu disse, eles reduzem 2 ordens de grandeza o custo de infraestrutura para fazer o modelo Free Flow. Calma, professor, o senhor vai me dar nota baixa depois. O nível de cobertura é muito grande, sem precisar fazer uma instalação adicional. E é muito importante eu mencionar isso aqui, só para fechar. O volume de dados é muito grande, e o requerimento de soluções de segurança de informação é muito alto. Então, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos, o professor Celso está aí, e nós estamos criando 2 tipos de tecnologia, os 2 em vias já de uso. Algoritmos e não computadores quânticos. Segundo, eu sou físico, né? E eu não acredito que vai ter computador quântico no mínimo em 15 anos. O Celso acha que em 20. Então, o que a gente está fazendo é algoritmo quântico que faz estudo dos dados. Eu acho que é jogar dinheiro no lixo hoje para o Brasil investir em computador quântico, mas em algoritmos não. E a gente está comparando os algoritmos clássicos com os quânticos para ir melhorando, através dessa empresa aqui, essas operações de otimização de rodovia, de manufatura 4.0. E também estamos em via de fazer o primeiro chip com tecnologia quântica para comunicação segura. Ele está pronto para fazer o primeiro rollout agora. A parte já foi comprovado em laboratório, já foi testado. Um dispositivo de geração de single photo para comunicação quântica é da ordem de 100 mil euros. A gente está provavelmente atingindo $50 no chip que nós estamos criando. Vai entrar em operação nas rodovias para teste. Então, como é que funciona? Eu coloco uma operação comercial com as maiores empresas que existem no mercado e vou inserir no chip que eu quero e as tecnologias quânticas avançadas que eu desejo. Na medida que eles vão se comissionando, eu não preciso avisar ele, olha, agora tem um novo produto. Eu já entra como parte do serviço. O Celso é esse aqui, tá? Ele está ali no fundo depois para falar com ele. E tem essas colaborações, essa placa de comunicação quântica que eu estava falando, aplica na rodovia, na indústria. Depois, se tiver interesse, quem que é o Von Braun, com quem ele faz pesquisa, como é que ele trabalha. Tem um artigo interessante nessa revista americana, que explora por que a gente compete com a NXP, por que a gente compete com as maiores empresas do mundo. O modelo está escrito nessa revista aí. Obrigado.